Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 27º episódio do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E no dia de hoje, eu quero começar te fazendo um questionamento. Tu já te perguntou por que que tu está com a roupa que tu está hoje? O motivo pelo qual tu escolheu a roupa que tu escolheu? Tu já te perguntou por que que tu escolheu o curso que tu escolheu, a formação, a profissão que tu escolheste, né? Tu já te perguntou e eu fiz até um episódio sobre isso, né? No, acho que quarto episódio, falando sobre o que representa a felicidade para ti. Tu já te fez essas perguntas? Podem parecer perguntas que, né, saiu de uma pergunta extremamente simples, por que que eu tô com a roupa que eu tô, e ela foi avançando para perguntas mais complexas, que geram um nível de reflexão maior. A verdade é que muitas vezes nós fazemos a maior parte das coisas nas nossas vidas e a gente não consegue se dar conta o motivo pelo qual tomou aquela decisão. Nós simplesmente tomamos aquelas decisões e a gente não para pensar por que que vestiu a roupa que vestiu naquele dia, né? Por que que eu vesti esta roupa? Aí se tu parar e começar a analisar e tu começa, eu vesti essa roupa porque foi a primeira que eu vi, foi porque ontem eu tinha vestido aquela outra roupa e hoje eu decidi colocar essa. Mas assim, a gente por vezes não tem uma explicação completa para as decisões que nós tomamos. Mas então, qual é a origem das nossas decisões? E o porquê que a gente escolhe o que a gente escolhe, né? Eu já fiz um episódio aqui falando sobre tomada de decisão, mas eu não me debrucei sobre a base do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que é realmente o precursor, né, das finanças comportamentais. Não o precursor, porque vieram outros que tiveram contribuição dentro da teoria, mas aquele que realmente disseminou as finanças comportamentais pelo mundo. E no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele faz, né, essas reflexões assim para explicar como que nós tomamos decisões a partir dos dois sistemas cognitivos, o sistema 1 e o sistema 2. Então, hoje nós vamos entender como que a gente toma decisões, quais são as nossas escolhas e como que isso repercute tanto nas nossas finanças e se isso tem uma representação, digamos assim, neural, né? Será que o nosso cérebro ele também reproduz essa forma que a gente toma decisões? Como é que isso funciona no nosso cérebro? Enfim, essa é a nossa discussão no dia de hoje. Por quê? Porque da mesma forma que nós decidimos sobre a roupa que nós vamos usar, nós decidimos sobre o que nós vamos comprar, nós decidimos sobre onde vamos investir, nós decidimos sobre o custo-benefício entre poupar ou gastar aquele dinheiro. Então, quando se fala de processamento da informação no nosso cérebro, nós processamos as informações da mesma forma, independente de qual seja a decisão, né? Seja para tomar decisões com dinheiro, seja tomar decisão para se vestir, seja tomar decisão para ir escovar os dentes. Todas essas decisões, elas são tomadas a partir de um mesmo mecanismo. Que mecanismo é esse? É isso que a gente vai entender hoje. E aí tu pode se perguntar, tá, mas por que a Jéssica vai explicar como que a gente processa a informação na nossa cabeça e como que a gente toma decisões? Tu já parou para pensar o motivo pelo qual nós buscamos autoconhecimento? Porque entender o processo cognitivo pelo qual nós tomamos decisões, isso é um processo de autoconhecimento. Mas por que que nós buscamos nos conhecer? Dando um exemplo muito claro, né? Eu, quando jovem, era uma pessoa extremamente explosiva. Eu deixei de ser explosiva no sentido assim, eu era reativa, né? Eu já contei aqui o caso que eu briguei com um taxista no meio da rua, fiz um maior fiasco, o Guilherme ficou me olhando de lá do outro lado da rua, como quem disse, meu Deus, eu nem conheço essa criatura. Porque eu tinha essas explosões, assim. E eu sou uma pessoa extremamente intensa. Mas o que faz hoje a Jéssica não ter mais o mesmo tipo de reação que ela tinha 10 anos atrás? Autoconhecimento. Então significa que hoje eu não teria a mesma reação com aquele taxista. E provavelmente não. Por quê? Porque eu tenho hoje um autoconhecimento que eu não tinha naquela época, e a partir de ter este autoconhecimento, eu passo a ter mais controle sobre o meu ambiente e sobre o meu comportamento. Portanto, autoconhecimento nada mais é do que uma ferramenta para que a gente consiga controlar os nossos instintos
e a partir disso a gente consiga tomar decisões aos quais a gente julga melhor. Pode ser melhor, pode ser pior, mas a gente busca autoconhecimento nesse processo. Por exemplo, assim, tu busca te autoconhecer se tu tem flutuações emocionais muito grandes, né? Tu vai buscar autoconhecimento para entender o motivo pelo qual tu tem aquelas flutuações, para que tu consiga minimizar aquelas flutuações emocionais. Portanto, tu buscou o autoconhecimento para ter mais autocontrole da tua flutuação emocional. Se a gente for olhar pelo ponto de vista financeiro, nós buscamos autoconhecimento com o objetivo de ter o quê? Mais autocontrole. Então, eu quero conhecer o porquê que eu gasto mais do que eu devia, eu quero conhecer o motivo pelo qual eu não consigo manter uma gestão financeira adequada, eu quero entender o motivo pelo qual eu acabo sempre metendo os pés pelas mãos e tomando decisões, por vezes, muito arriscadas, que eu perco dinheiro, ou que simplesmente eu aposto em coisas que eu achei que ia ser boa e acaba me trazendo prejuízos. Por que que isto acontece? Então, tu vai buscar entender o porquê que isso acontece para que tu, num futuro, não tome as mesmas decisões erradas e consiga ajustar esse padrão de comportamento. Então, mais uma vez, tu buscou este autoconhecimento para que tu consiga controlar, né? Ter autocontrole para que num próximo momento tu tome melhores decisões. Então, entender, né? Por vezes eu trago essas discussões, assim, que aparentemente são filosóficas, e aí talvez tu fique pensando assim, tá, mas o que que isso propriamente tem a ver com finanças, né? E é exatamente isso. Porque no momento que nós paramos e desenvolvemos este autocontrole, entendemos, né, esses mecanismos, a gente consegue olhar e dizer assim, ok, eu me comportava assim por causa disso. Entretanto, isso não é um comportamento funcional que vai me direcionar para os meus objetivos. Portanto, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso e nisso. E aí tu consegue ter um maior controle do teu ambiente e das tuas decisões. Óbvio que nós não conseguimos, é uma ilusão de assim, eu controlo. Não, a gente não controla absolutamente nada. Entretanto, a gente consegue modular algumas coisas para melhorar o que a gente quer melhorar, né? Porque senão não precisaria ter essa busca por autoconhecimento se nós não buscássemos evoluir. Então, a busca pelo autoconhecimento é uma busca no processo evolutivo, no sentido de melhorar as nossas decisões, melhorar a nossa escolha e, consequentemente, melhorar a nossa qualidade de vida. Então, olhando para este processo, entender como que as informações são processadas na nossa mente e como, a partir desse processamento, nós tomamos decisões, isso é um processo de conhecer tanto este mecanismo quanto conhecer como que nós funcionamos e, a partir do entendimento deste funcionamento, nós melhorarmos as nossas decisões financeiras. Então, hoje eu vou falar sobre o Sistema 1 e o Sistema 2, que foi descrito no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, muito bem escrito, né? Diga-se de passagem, um livro muito gostoso de se ler, embora bem denso, para quem não conheça absolutamente nada do tema, é um livro bem denso. Então, nós vamos nos debruçar um pouco no que o Daniel Kahneman falou e nos impactos que isso possa vir a ter nas nossas decisões financeiras. Este será o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui com um episódio novo. Aos sábados, nós temos também a newsletter, então se você ainda não se inscreveu na newsletter, te convido a se inscrever. Nela eu conto sempre uma história ou algum contexto ali, depois eu aplico a teoria de finanças comportamentais ou alguma base científica em cima desta situação e trago alguma solução, indicação num episódio do podcast, indicação de um livro. É bem legal, assim, ela é bem curtinha, num sábado de manhã às 8 horas, para que a gente faça essas reflexões e também vá melhorando o nosso autoconhecimento e, consequentemente, nosso comportamento, certo? Então, eu te convido também a se inscrever. É só clicar, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui e você pode se inscrever e tá também junto comigo além das terças-feiras também nos sábados. Bom, sem mais delongas, como eu sempre digo, vamos entender o que é esse Sistema 1 e o Sistema 2 do Kahneman e o que isso tem implicações para a nossa tomada de decisão financeira. Como eu já fiz outros episódios, né? Fiz episódio de tomada de decisão, fiz episódio falando sobre como a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, pode contribuir
para as nossas decisões financeiras. Então, já há outros episódios que se complementam com este episódio. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é explicar efetivamente o que o Kahneman fez, não só o Kahneman, né? O Amos Tversky, que é o grande parceiro de pesquisa dele, que eles desenvolveram, né? E quais as conclusões que eles chegaram. Portanto, esse episódio pode ser mais um reforço para todos os outros que eu já fiz em relação à tomada de decisão. E pode ser útil nesse sentido de desenvolver um outro olhar também para as nossas decisões e um olhar simplificado. E aí, para começar, eu quero explicar sobre isso. Porque existem muitas críticas, né? O que é o sistema 1 e o sistema 2 e o que é essa teoria? Enfim, vamos começar do início. O Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles começaram a trabalhar juntos em 1969. Eles são de Jerusalém e eles começaram lá a desenvolver estudos sobre tomada de decisão e sobre como que a gente acaba, qual é o filtro que a gente olha para o mundo, né? Como que as decisões e o processamento das informações acontecem na nossa mente. E aí eles começaram a estudar. Em 1974, eles publicaram um primeiro artigo sobre heurísticas e vieses, que eu não vou me adentrar aqui hoje, não é o objetivo, mas só para fazer essa linha histórica, né, para que fique compreensível. Não sei você, mas eu gosto assim de, tá, mas quem são essas pessoas, né? O que fazem, de onde vieram? Eu gosto de ter esse entendimento, então por isso que eu estou fazendo essa contextualização. E aí eles começaram a trabalhar junto, publicaram esse primeiro artigo em 1974. Em 1979, eles publicaram um artigo seminal de finanças comportamentais, economia comportamental, que foi a teoria do prospecto, que é uma teoria que eu vou fazer um episódio, inclusive, só sobre ela, né? Ela é uma teoria que ela faz uma crítica à teoria tradicional de finanças. A teoria tradicional de finanças e de economia diz que as nossas decisões elas são completamente racionais. Então, portanto, um exemplo que eu sempre dou, né? Se tu pensares assim, pega uma pessoa que tem dívida. Se essa pessoa ela se endividou, qual foi o motivo que ela se endividou? Ela se endividou porque ela errou o cálculo do juro? Ou ela se endividou por N fatores emocionais e conjunturais da vida dela? Provavelmente pela segunda hipótese, né? Porque, na verdade, a gente nem vê as pessoas fazendo cálculo dos juros para ver se pode ou não fazer aquele empréstimo. Portanto, as nossas condutas em relação ao dinheiro, elas são muito mais emocionais do que analíticas, do que racionais. E é isso que em 1979 eles vieram e disseram assim, olha, as nossas decisões elas não são como a teoria tradicional diz, que é realmente padronizada, que é estruturada, que nós não temos desvio da racionalidade, que nós temos preferências estáveis. Ela vem e diz assim, não, as nossas preferências elas são instáveis, as nossas preferências elas variam conforme o nosso estado emocional e tem alguns aspectos que potencializam o desvio dessas decisões, né, em decisões não tão racionais assim. E aí eles publicaram esse artigo em 1979 e a partir dali eles estouraram, digamos assim, né? Eles realmente ganharam eles realmente ganharam uma visibilidade muito grande, até porque eles publicaram um artigo numa das maiores revistas que fala sobre teoria econômica e eles estrategicamente publicaram esse artigo lá. Então, eles começaram a ganhar muito renome e, a partir dali, eles começaram a estudar cada vez mais essas questões relacionadas à tomada de decisão, tanto fazendo essa relação entre dinheiro, tomada de decisão, né, decisões econômicas e todo o resto, porque quando a gente pega a teoria de finanças comportamentais, ela não é uma teoria específica para finanças, até porque o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles são psicólogos. Eles não são economistas, nem são administradores. Olha que interessante, né? A teoria base de finanças comportamentais e economia comportamental, ela foi criada por dois psicólogos. Eles são psicólogos, eles não são economistas nem administradores, nem contabilistas, né? Enfim. Então, acaba que tem uma extensão dessa teoria que abrange outras áreas. Por isso que quando a gente fala assim, esse conhecimento ele serve só para finanças, eu digo não, esse conhecimento ele serve para a nossa vida, porque realmente não é só como nós tomamos decisões em relação ao dinheiro, mas é como nós tomamos decisões. Consequentemente, também com o dinheiro, mas como a gente toma decisões no geral, né? E aí eles desenvolveram essa teoria e começaram a trabalhar em cima disso. Eu não vou hoje me debruçar em nenhum desses dois artigos,
eu vou fazer episódios falando só sobre eles, mas só para trazer esse histórico e dizer assim, bom, eles fizeram todo esse caminho, né? Publicaram esse artigo em 1974, depois em 1979, e dali eles começaram a desenvolver, até que eles começaram a buscar uma forma simples de explicar como que aconteciam esses erros na hora de tomar decisão. Bom, se nós não somos completamente racionais, se nós não tomamos decisões estáveis, né? Se nós temos desvio na hora de tomar a decisão e esses desvios são muito conduzidos pelo nosso estado emocional, pelo contexto que a gente vive, o que faz com que esses desvios aconteçam? O que faz com que tu acorde de manhã e escolha vestir a roupa que tu está vestindo hoje, que foi a pergunta inicial que eu comecei? O que fez tu escolher a tua faculdade e a tua profissão? O que faz tu feliz? O que faz com que tu avalie a tua vida como uma vida feliz ou uma vida triste, né? E a partir disso tome decisões no teu dia a dia. Então, eles começaram a olhar isso e dizer assim, bom, a gente precisa explicar isso de uma forma simples, né? De uma forma que seja didática, digamos assim. E aí, eles usaram o que se chama de processo dual. Não foi eles que construíram também essa teoria, né, de processos dual, mas é uma teoria que já vinha e que eles sintetizaram ela também e explicaram muito bem. O que ficou mais conhecido foi no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, em que foi uma publicação do Daniel Kahneman, porque o Amos Tversky ele faleceu em 1996. Então, ele, obviamente, não desenvolveu, né, todo o livro junto com o Daniel, mas tem ali muita contribuição do Amos também, até porque o matemático da dupla era o Amos. O Daniel Kahneman, ele sempre foi um cara mais filosófico, um cara mais, assim, inclusive mais introspectivo, um cara mais, bem aqueles nerds, assim, né, que são pesquisadores mesmo. O Amos Tversky, ele era um matemático, ele era um cara que tinha uma cabeça mais lógica, ele era também mais extrovertido. Então, quem desenvolveu muito dessa parte matemática de todo o modelo foi o Amos, né? O Daniel, ele era muito mais esse outro olhar. Então, com tudo que eles estudaram desde 69 até 96, em que eles trabalharam junto até... O Amos Tversky faleceu, ele tinha 59 anos, né? Então, ele era muito jovem. Então, eles trabalharam juntos até o fim da vida mesmo dele. Então, de 69 até 96, eles desenvolveram muitos estudos. E aí, dentro desse processo, foram construindo a base para, em 2011, ser publicado o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E aí, nesse livro, o Daniel Kahneman, ele consegue sintetizar todos os estudos que eles desenvolveram ao longo do tempo e explica, né, com primazia, essa questão do sistema dual. Que, como eu disse, não é uma teoria deles, mas eles também, ao se apropriar de todo esse conhecimento, foram uma fonte que conseguiram disseminar isso para o mundo de uma forma mais, digamos, expansiva. Vale ressaltar que há várias críticas em relação a isso, dizendo que é uma teoria extremamente simplista, que a gente não deveria só olhar por esse lado. Só que, assim, da mesma forma que quando a gente vai estudar cérebro e essas coisas, a gente pensa que tem críticas, né? A teoria do McKillen, que divide o cérebro em três grandes áreas, né? O sistema límbico, o sistema reptiliano e o neocórtex. Então, isso é uma simplificação do que é o nosso cérebro. A teoria dos sistemas duais também é uma simplificação do que é o nosso cérebro. Entretanto, é uma ótima simplificação para que a gente entenda como que nós tomamos decisões. Portanto, por vezes a gente tem que não ser tão, assim, preciosista, né? Em dizer assim, não, mas isso não exprime exatamente como que o cérebro funciona e a neurobiologia por trás. Sim, pode ser uma coisa muito mais complexa do que isso mostra. Só que isso é uma síntese muito didática que faz com que a gente entenda como que nós tomamos decisões. Então é útil do ponto de vista de entendermos como a gente toma decisões e a partir desse entendimento, como eu disse lá no início, né, a gente se apropria desse conhecimento, a gente consegue fazer uma autocrítica às nossas decisões e consigo a gente consegue controlar o nosso ambiente para direcionar uma melhor escolha. Então, embora hajam críticas, é uma teoria que realmente ela é muito útil do ponto de vista prático
E isso para nós já é ótimo, né? Já que faz com que a gente consiga aplicar de forma facilitada em nossas vidas. Feito esse parêntese, vamos entender o que eu tô dizendo, que até agora eu não falei nada, né? Não, eu já falei muita coisa, mas até agora eu não expliquei o que é esses processos duais. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando a gente toma decisões, como eu estava falando, né? Por que eu escolhi a roupa que eu escolhi? Essa decisão, ela pode ser desencadeada por dois grandes aspectos, tá? Um é um aspecto que é rápido, intuitivo, e outro que é reflexivo e analítico. Eu vou explicar. Quando tu acorda pela manhã e tu vai fazer a tua mesma rotina, então tu vai levantar, tu vai te vestir, tu vai trabalhar. Tu não faz uma mega reflexão para escolher a roupa que tu veste. Tu simplesmente abre teu guarda-roupa, por algum estímulo que tu tem, tu decide vestir aquela roupa ali, né? E aí tu vai lá e veste e tal. É rápido, é meio que intuitivo, não tem grandes trabalhos para te fazer por aí. Entretanto, se tu for, por exemplo, num casamento, tu vai ter que parar, tu vai ter que pensar que roupa eu vou e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso é um exemplo extremamente simplista para mostrar que nós tomamos decisões rápidas e intuitivas e lentas e liberativas. Agora vamos para um exemplo um pouquinho melhor. Quanto que é 2 mais 2? Tu não precisou fazer uma grande reflexão para me dizer que 2 mais 2 é 4, né? Tu não fez assim uma grande análise. Tu simplesmente me disse que é 4. Agora, se eu te disser quanto que é 24,3 mais 258,86. Eu nem sei a resposta porque eu falei números aleatórios aqui, né? Mas se tu fosse me dar uma resposta, ou se eu mesma fosse calcular a resposta disso, nós precisaríamos ter parar e calcular e analisar para dar resposta. Então, exatamente isso é a base dos sistemas duais, em que nós temos dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, né? O que seria o sistema mais rápido, mais intuitivo, automático, e o sistema lento, deliberativo e reflexivo. Então, o que eles trazem ali é mostrar que as nossas decisões, elas são baseadas neste relacionamento entre um sistema rápido, intuitivo e automático e um sistema lento, deliberativo e reflexivo. Quando tomo decisões simples do meu dia a dia, eu estou usando o meu sistema 1. E o meu sistema 1, ele é indesligável. Eu não consigo desativar o meu sistema 1. O meu sistema 1, ele está alerta 24 horas por dia. É só tu parar na frente de uma placa e tu vai perceber que tu não vai conseguir não ler o que tem na placa. Isso é teu sistema 1 atuando. Tu faz o teste, para na frente de uma placa e pensa assim, eu não vou ler a placa. Eu não vou ler a placa. É óbvio que tu vai ler a placa. Porque o teu sistema 1, ele não desliga nunca. Ele tá sempre em constante ativação, né? Em constante movimento. Se eu te perguntar assim, se eu te fazer uma proposta assim, pensa na banana e pensa no vômito. Pensou na banana? Agora pensa no vômito. Quando tu pensa na banana, tu pensou numa banana, numa fruta. Quando tu pensou no vômito, automaticamente gerou aquele... Ai, vômito. E automaticamente o teu cérebro buscou referências dessas duas coisas. Buscou referência da banana, então tu enxergou uma banana na tua frente e enxergou vômito e achou nojento e provavelmente, inclusive, fez uma carinha de nojo, assim, tipo, nojo, vômito. Isso é o teu sistema 1 operando. Percebe que tu não fez grandes reflexões para lembrar da banana, para lembrar do vômito e para expressar estas sensações? Tu simplesmente expressou isso. Isso é coisas do sistema 1. Uma outra coisa que é muito característica do sistema 1, né? Quando tu, digamos, volta aí na tua adolescência, né? Adolescente chegou em casa, tinha saído de casa sem avisar, chegou em casa, tu chegou em casa, tua mãe tá com aquela cara, né? Tu não precisa fazer uma grande análise, uma grande reflexão para entender que a tua mãe tá braba. Automaticamente, nós desenvolvemos esta capacidade de olhar e dizer assim, essa pessoa tá braba.
Então essa interpretação da fisionomia, ela acontece de forma automática, a gente não consegue apertar num botão e dizer assim: "Agora eu não vou avaliar as pessoas". Nós estamos constantemente avaliando as pessoas. Tanto é que muitas pessoas dizem assim: não podem existir preconceitos". Existem preconceitos naturais, e eu não estou dizendo de forma pejorativa no sentido do preconceito ruim, estou dizendo de preconceito mesmo, assim, do tipo, tu vai olhar para uma pessoa, tu vai atribuir algum conceito a ela, sabe? Tu vai olhar para ela e vai dizer assim: "Ah, essa pessoa acho que é mais quieta, ela é mais introspectiva, acho que essa pessoa não vai me dar abertura para conversar". A outra tu vai olhar e dizer assim: que pessoa agradável, que pessoa boa de se conviver". Uma outra pessoa tu vai olhar e dizer assim: essa pessoa parece estilo muito festeira, muito fora do que é o padrão para mim". Então, entende que nós estamos consequentemente atribuindo algum preconceito, seja para a pessoa, seja para qualquer outra coisa. Isso são todas tarefas do nosso sistema 1. A gente não faz grande esforço para fazer isso, a gente simplesmente faz, né? E aí tu pode estar pensando assim: "Tá, mas por que que então a gente age dessa forma? E como que isso impacta no dinheiro?". Então primeiro vamos pensar o que que seria o sistema 1 atuando no dinheiro, e aí depois a gente pensa da onde surgem estas reações automáticas que por vezes a gente nem controla. Bom, com o dinheiro, então, se da mesma forma que tu para na frente de uma pessoa e faz a avaliação dela, com o dinheiro acontece da mesma forma. Quando tu cria padrões de comportamento em relação ao dinheiro, isso vai se automatizando e pode ser alocado no teu sistema 1. Então, por exemplo, assim, tu pode automatizar o processo de compra na tua vida, né? Tu pode para ti ser uma coisa extremamente corriqueira, tu está andando na rua e tu fazer algum tipo de compra. Isso tu pode automatizar. Então tu fez tanto aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo, que aquilo tu não precisa mais pensar para tomar aquela decisão. Aquilo se tornou automático. Qualquer coisa que tu vê ali, tu vai ali e compra. Então a compra pode ser uma coisa que ao longo do tempo seja alocada dentro do teu sistema 1. A falta de cuidado com o dinheiro, ela tá alocada dentro de um processo automático, rápido e intuitivo, né? É muito mais fácil e menos penoso do ponto de vista de gasto de energia do nosso cérebro a gente parar e a gente nem parar, né? A gente simplesmente não fazer gestão financeira. Por quê? Porque isso é muito mais cômodo, muito mais simples. Isso estaria alocado dentro do sistema 1. Eu não precisei gastar energia, nem meu tempo, nem a minha capacidade de reflexão e análise para avaliar como está a minha situação. Eu simplesmente vou deixando que as coisas vão acontecendo. Então, sabe o Clique, o filme O Clique? Não sei se tu já viu. Ele é um filme muito antigo. Até convido a assistir, assim, eu não sou uma pessoa que olha muitos filmes, mas esse eu olhei já várias vezes, porque na minha adolescência ali, né, o Clique era um dos filmes da sessão da tarde. Não sei se hoje em dia tem sessão da tarde e se as pessoas param, né, para olhar a sessão da tarde, assim. Na minha época, a sessão da tarde era o programa da tarde. E aí no filme O Clique, esse é um cara em que ele diz que ele quer avançar na vida, sabe? No sentido assim, ele quer buscar ter os resultados e alcançar os objetivos que ele quer mais rapidamente. Então, ele pega e vai lá num lugar e diz para um guru lá, sei lá, não lembro direito o que era aquela referência, né, de pessoa. Sim, olha, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, eu tenho alguns objetivos e eu quero alcançar esses meus objetivos. E aí esse cara pega e dá um controle para ele e diz assim: "Olha, use com moderação e tal", não lembro assim os detalhes, mas é mais ou menos isso. E aí ele pega aquele controle e é assim, ele aperta o controle e ele passa 10 minutos. Ele aperta o controle e ele passa 1 hora. Ele aperta o controle e ele passa 1 ano. Então ele começa a entender que se ele aperta o controle, ele vai viver a vida sem perceber a vida acontecendo. Então ele vai, passou 1 ano, passou 2 anos. Aí ele pensa assim: eu queria. Meus filhos são pequenos, quero meus filhos adultos. Apertou no botão, os filhos já estão adultos, ele está no casamento da filha. E no casamento da filha, ele, que era uma pessoa num estereotipo normal, já tá com sobrepeso, quase obeso, e tem um ataque cardíaco, né? Então aí o filme acaba assim, ele fazendo essa reflexão do quanto ele viveu a vida de forma completamente automática e não desfrutou desses momentos, né? Não que isso tenha inteira conotação com o nosso sistema 1,
porque eu já vou explicar que ele também é útil, né? Mas, por vezes, nós só operarmos no sistema 1 é nós colocarmos a nossa vida nesse piloto automático, em que a gente não reflete sobre aquilo que tá fazendo. Por isso que eu comecei falando, né? Por que que tu tá com a roupa que tu tá? Porque provavelmente nos 365 dias do ano, 300 dias do ano, tu simplesmente veste a roupa que tá ali à disposição. Tu não faz uma avaliação, tu não pensa, não que tu tenha que fazer, e eu já vou explicar, não é que ele seja o vilão da história, mas é que por vezes a gente automatiza tanto alguns comportamentos que a gente não para nem para pensar se aquele comportamento está sendo um comportamento funcional, que vai fazer com que a gente atinja os nossos objetivos, ou é um comportamento disfuncional que na realidade está nos levando para lugares que a gente não quer, né? Por exemplo, a roupa. É provado da mesma forma que é provado que a gente sempre está fazendo avaliações em relação às pessoas, é provado que a roupa a qual tu te expõe, a roupa a qual tu te apresenta, ela faz muita diferença na avaliação que as pessoas vão fazer de ti. Olha que interessante, não só a roupa, mas a tua apresentação como um todo, né? Um paralelo à parte. Uma pesquisa que foi realizada com as eleições nos Estados Unidos. O que que eles fizeram? Numa faculdade, eles pegaram e mostraram fotos antigas de pessoas aleatórias, que não eram aleatórias, mas eles não disseram para os alunos que não eram aleatórias. E aí, na verdade, as fotos eram de políticos e eles pediam para que esses alunos avaliassem essas fotos e mostrassem assim, olha, o que que tu diz? Essa pessoa tem uma cara de ser competente ou não? Essa pessoa tem uma cara de ser agradável ou não? E aí as pessoas iam dizendo ali, e depois eles pediam para as pessoas dizerem quem votaram naquela eleição, sem dizer que aquela pessoa era candidato. Então eles obviamente não pegavam o presidente, né? Os candidatos a presidente, eles pegavam um candidato a Câmara, Senado, essas coisas. Que lá nos Estados Unidos eu não sei se é Câmara ou Senado, mas enfim. E aí eles mostravam as pessoas. E o que que eles conseguiram descobrir, né? Que as pessoas que diziam assim, ah, essa aqui as pessoas não, né? Que os candidatos que eram classificados como mais competentes, eles realmente tinham maior probabilidade de vencer as eleições, né? Então, assim, eles não avaliaram o voto direto naquela pessoa, mas o partido daquela pessoa, né? Então, aquele partido ele tinha mais chances de ser o vencedor por causa da avaliação de que aquela pessoa era uma pessoa competente. Então, olha que interessante. O fato de parecer competente faz com que tenha mais probabilidade de ganhar as eleições. Aí a gente pode pensar assim, não, mas isso foi um caso à parte. Aí eles replicaram essa pesquisa em vários países e todas comprovaram da mesma coisa. Então significa que tu parecer competente faz com que as pessoas tenham mais confiança e com isso também tenham maior probabilidade de votar em ti do que uma pessoa que não passa essa mesma credibilidade. Eles fizeram um outro estudo parecido com esse, com entrevistas de emprego. Eles pegaram diversos currículos, assim, diversos currículos, e aí eles faziam um teste com um departamento de RH. Enviavam currículos extremamente parecidos do ponto de vista técnico, alguns com fotos de pessoas não tão atraentes e outras com foto de pessoas atraentes, homens e mulheres. E eles descobriram, a partir deste teste, que aquelas pessoas que pareciam mais atraentes e que tinham uma boa foto, elas tinham maior probabilidade de serem contratadas do que aquelas pessoas que ou não colocaram fotos ou que não eram tão atraentes assim quando colocavam as fotos. O que que eu tô dizendo com isso, né? E por que que eu fiz esse adendo à parte? Porque por vezes a gente... E olha, meu Deus, fiz uma viagem, né? Mas... a gente bater papo. Mas por vezes a gente automatiza esse processo de decisão, né? Em relação a vestimenta, em relação à aparência. E a gente não se dá conta o quanto isso realmente tem uma repercussão na forma como que as pessoas nos avaliam e, consequentemente, nos nossos resultados financeiros. Porque nesse caso, as pessoas que não tinham uma boa aparência não foram contratadas, né? E então a gente também tem que olhar por esse ponto de vista e dizer assim, pode pensar e dizer assim, ai, que horror! Isso é da natureza humana. Isso é da natureza humana. A gente pode ir trabalhando ao longo do tempo para amenizar esses preconceitos? Pode, isso tem sido feito, que bom que tem sido feito. Entretanto, isso é inato ao nosso ser, né? E nós temos que, ao entender isso,
não simplesmente querer negar que isso existe, mas ao entender isso, ter autoconhecimento suficiente e dizer assim, bom, significa que se eu quero aquela posição, se eu quero este resultado, eu sei que eu vou ter que me apresentar de uma forma adequada àquilo que eu quero, né? E aí a gente levar isso em consideração no nosso processo de tomada de decisão, sem que seja como se fosse um controle automático, que tu simplesmente pega qualquer roupa ou te apresenta de qualquer forma e vai lá e faz o que tem que ser feito, entendeu? Essas coisas podem parecer idiotas, podem ser fúteis, podem ser, mas faz diferença, né? E então não coloca no piloto automático tua escolha de roupa. Paralelo completamente aberto, feito, fechou o paralelo. Então, voltando à questão financeira do sistema 1. O clique esse, né, mostra que acaba que a gente automatiza essas decisões e no âmbito financeiro a gente pode também ir automatizando esse processo de decisão e não sendo estratégico do ponto de vista de buscar o resultado. Se tu parar para pensar, o que que tu definiu que tu iria fazer no final de 2022, início de 2023? Qual foi o objetivo que tu estabeleceu? Tu provavelmente pode ter estabelecido um objetivo de investir, um objetivo de fazer mais gestão financeira, um objetivo de controlar teu orçamento, um objetivo de alcançar melhores resultados, se tu é empresário, se tu é, enfim, tu deve ter estabelecido alguns objetivos. E se tu parar para pensar agora em termos retrospectivos, tu vai perceber que talvez tu não trabalhou na direção de todos aqueles objetivos que tu estabeleceu, que algumas coisas foram se perdendo no meio do caminho e tu nem lembra mais o que aconteceu. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós deixamos nos levar por processos automáticos. A gente entra como se fosse no filme do clique, a gente aperta um botão e simplesmente vai deixando que a vida aconteça, sem que nós tenhamos o motivo pelo qual a gente está executando aquilo e qual é o resultado que aquilo vai dar. A gente entra no piloto automático e simplesmente vai deixando que a vida leve, né? E entra e vai fazendo com que esse sistema 1 ele vai tomando conta de comportamentos que nem era para ele estar tomando conta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o sistema 1, ele parte, e aí era essa explicação que eu queria dar, né? Tu pode estar te perguntando, tá, mas então da onde nascem esses comportamentos do sistema 1? O que dá origem ao sistema 1 é muito nosso processo evolutivo. E os dois principais motivos evolutivos é sobrevivência e reprodução. Esses são os dois principais motivos pelos quais nós temos comportamentos inatos. Porque a base do sistema 1 são comportamentos inatos. O que eu quero dizer com isso? Não é um comportamento que tu decide ter, é um comportamento que simplesmente tu tem. É um comportamento que eu tenho, é um comportamento que o Guilherme tem, é um comportamento que a tua mãe tem, que o teu esposo, que a tua esposa tem, teu filho, tua filha. Eles não são comportamentos deliberativos, não são comportamentos conduzidos, eles são comportamentos inatos. É da nossa natureza apresentar este tipo de padrão de comportamento. Então, é automático, não é analítico, não é reflexivo, não é... Ele simplesmente acontece. E a base disso é essa busca por sobrevivência e essa busca por perpetuar o nosso gene. Por que perpetuar o nosso gene é importante? Porque lá, né, no nosso passado histórico, aqueles que conseguiram perpetuar o seu gene fizeram com que a sua espécie ela fosse ganhando força. Então, quando a gente vive, a gente quer que a nossa espécie, no caso os nossos genes, eles sejam perpetuados. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessas questões de ter um preconceito, né, uma pré-avaliação em relação à fisionomia da pessoa, em relação a se ela vai ser contratada ou não, em relação a se ela vai ganhar a eleição ou não, isso, a suposição que os autores fazem é que há por trás disso este padrão inato de querer ter essa perpetuação do gene. Então, isso é inato. Tem um outro estudo muito interessante, estou fazendo paralelos, né? Mas é que esses estudos são legais mesmo. Tem um estudo muito interessante que mostra que homens, ao estarem desenvolvendo algum projeto importante,
Se trabalham com mulheres próximos, eles tendem a apresentar menor capacidade na execução da tarefa e menor controle cognitivo do que se eles estiverem executando a mesma tarefa ao lado de homens. Aí tu pode pensar assim: "Nossa, que absurdo". Pois é, eu também acho. Mas entende que, assim, a gente não consegue encontrar o que é a nossa natureza. E aí é óbvio que tem todo um estudo por trás em termos sociais disso, né, e como que a gente como espécie, como ser humano pode se desenvolver. É por isso que a gente busca tanto essas reflexões sociológicas e essas reflexões no sentido de se desenvolver, de mais uma vez autoconhecimento, porque ao conhecer isso, a gente disse: "Putz, que droga, né? Bom, então agora eu tenho um conhecimento que antes eu não tinha. Agora o que que a gente vai fazer com isso?" E aí a gente consegue, mais uma vez, controlar melhor o nosso ambiente e as nossas decisões. Isso que é a busca pelo autoconhecimento, né? Então, eh, isso é para mostrar que todas as nossas decisões que estão dentro do sistema 1, a base delas é sobrevivência e reprodução. Essa é a base do nosso sistema 1. Por quê? Porque isso fez com que, ao longo do tempo, nós conseguíssemos, como seres humanos, nos mantermos vivos, perpetuar a nossa espécie e chegar até onde a gente chegou hoje. Se nós não tivéssemos, e aí é um ponto importante, né? Porque daí tu pode estar pensando assim, bom, então essa coisa de ser sistema 1 automático, rápido, intuitivo, significa que isso é ruim, que isso só me leva a decisões ruins. E não! Porque se não fosse isso, nós não conseguiríamos ter sobrevivido e perpetuado o nosso gene. Te dar um exemplo muito simples. Uma vez, aqui em Florianópolis, já morava aqui, eu estava vindo com uma amiga da universidade, era uma disciplina noturna que a gente tinha recém introduzido o Uber aqui em Florianópolis e nós pegamos um Uber para vir da universidade até a casa dela. Quando a gente parou na frente da casa dela com um Uber, estacionou um carro na frente e esse carro saiu 2 pessoas armadas e mandaram nós sairmos do carro, enfim. Ali eu não pensei, ali não estava o meu sistema 2, que eu já vou explicar o que se trata, né, em ação. Ali estava simplesmente o meu senso de sobrevivência, o meu sistema 1, foi ele que ali tomou conta. Eu saí correndo, peguei o braço dela e disse assim: "Abre o portão e tal", e a gente saiu correndo. Depois eu fiquei pensando: "Meu Deus, que doida, né", porque virei as costas pra um cara que estava armado, podia ter morrido. Enfim, não aconteceu nada, graças a Deus, mas assim, percebe que esse senso de sobrevivência, isso é uma decisão do sistema 1. E isso nos permitiu nos estarmos vivos até hoje, né? Isso fez com que nós evoluíssemos como espécie. A seleção natural fez com que essas características elas fossem perpetuadas, porque isso fez com que nós nos mantivéssemos vivos e evoluíssemos ao longo do tempo. Então não é ruim no sistema 1, não é ruim que tu tenha comportamentos automáticos, até porque tu não conseguiria durante 24 horas do dia ser extremamente reflexivo e analítico. Usar o teu sistema 2, que eu já vou explicar o comportamento do sistema 2. Por que que tu não conseguiria? Porque seria muito custoso. Imagina, assim, tu vai atravessar a rua e aí começa a pensar assim, bom, eu vou atravessar por aqui, depois eu tenho que ir para lá. Aí se tu pensa assim, né, tu tá numa esquina, tu tem que atravessar aqui e atravessar aqui. Digamos que tu não tivesse regras de trânsito e tu pudesse atravessar direto, né? Digamos que tu tá numa esquina com 4, assim, né? Não só a esquina. Deu para entender, eu acho, né? Em que a gente tem todas as esquinas nas 4 lados. E aí tu poderia ir de uma esquina a outra e depois de uma esquina a outra, ou tu poderia cortar direto pelo meio. Quando tu tá tomando essa decisão, tu não tá olhando e pensando assim: "Ah, se eu for primeiro por aqui, atravessar essa esquina e depois a outra, eu vou gastar tantos passos. Se eu for direto cortando pelo meio, eu vou gastar tantos passos. Bom, então eu vou pelo meio". Tu não faz esse tipo de cálculo no dia a dia, entendeu? Tu simplesmente atravessa a rua, como dá ali e pronto. Então, no dia a dia, nós não estamos assim, fazendo cálculos. É como eu disse em relação à roupa, né? Não é que a partir de agora, todos os dias de manhã, tu vai parar, tu vai analisar e tal. Eu também não faço isso. Até porque a vida seria um porre, né? Coisa mais chata. Mas assim, quando tu
fores em algum momento especial, no sentido de importante, que tu saiba que as pessoas vão te olhar, por exemplo, eu aqui no episódio, né, em casa, por ventos, eu nem apareço no Instagram, né? Muitas vezes eu só escrevo nos stories. Por quê? Porque em casa eu fico chinelagem, assim, né? Eu não boto maquiagem, eu fico com uma roupa mais à vontade, eu gosto de ficar estudando, assim, meio, né, sem muita preocupação com a fisionomia. Só que eu sei que isso importa. Portanto, se eu sei que em mim isso importa, eu não vou me expor de uma forma feia, entre aspas, né? Eu vou me arrumar para me expor. Então, tu pode ver que toda vez que eu venho pro podcast, eu vou estar de unha feita, eu vou tentar minimamente estar com o cabelo arrumado, porque às vezes ele tá emburrado e ele não quer se arrumar de jeito nenhum, né? Mas tentar estar com o cabelo arrumado, eu vou colocar uma maquiagem, vou colocar uma roupa um pouquinho mais arrumada, né? Por quê? Porque eu sei que isso importa. Quem está me olhando no YouTube, isso importa. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é que a partir de agora tu vai querer que a tua vida seja completamente controlada, mas que tu tem que entender que há momentos que tu sabe que tu tenderia a agir de forma automática, mas que tu, ao entender que tu tenderia a agir de forma automática, liga teu alerta e diz assim, ó, para aí, aqui eu tenho que ativar meu sistema 2, certo? E aí agora a gente começa a entender o que é esse sistema 2. Então, só resumindo, o que é o nosso sistema 1, né? O nosso sistema 1 é esse que toma decisões rápidas e intuitivas, que ele não tem um processo cognitivo por trás. Ele é completamente automático e, na maior parte das vezes, a base, né, desse comportamento são coisas inatas, que a gente nasce com isso. Então, a gente nasce com senso de sobrevivência, a gente nasce com senso de perpetuar a nossa espécie. Então, isso são coisas que já nascem com a gente e a gente acaba alimentando esse comportamento. Tem outras coisas que ao longo do tempo nós também vamos automatizando, como escolher a roupa para se vestir, como atravessar a rua, como se cuidar na hora de acontecer alguma coisa, que nem eu contei do acidente e eu agi de forma automática. Então, tudo isso também está a ver com o senso de sobrevivência, mas são comportamentos que foram desenvolvidos pelo contexto que nós estamos vivendo. Porque se a gente for pensar, há milênios de anos atrás não tinha rua para atravessar, né? Então, percebe que a gente vai automatizando comportamentos conforme o contexto que nós estamos vivendo. E aí, a gente automatiza tudo aquilo que é funcional. Só que também, por vezes, a gente automatiza coisas que não são funcionais. Como, por exemplo, não controlar o dinheiro, não cuidar o que está gastando, não investir. Então, eu automatizei um comportamento que ele não é funcional para os meus objetivos. E esse é o ponto. Como eu disse, não é que o sistema 1 seja vilão. É que, por vezes, a gente coloca, como no filme O Clique, muitas coisas alocadas dentro do sistema 1 que deveriam estar alocadas no nosso sistema 2. Que deveriam estar sendo analisadas, que deveriam estar sendo reflexivas, que deveriam estar sendo deliberativas e estão sendo completamente automáticas. Então, este é o problema. Não é que o sistema 1 seja o nosso grande vilão. É que ele, por vezes, toma conta de comportamentos e condutas que não deveriam estar no piloto automático, que deveriam estar no sistema 2. E quem é, então, esse sistema 2 e o que ele faz e como é que a gente pode se beneficiar dele? Bom, se o sistema 1 é esse rápido, intuitivo, deliberativo não. Se o sistema 1 é esse rápido, intuitivo, né, que toma decisões sem pensar, a partir de comportamentos inatos, o sistema 2 é esse que ele vai ser o nosso guardião, digamos assim. Ele é o analítico, ele é aquele lógico, é aquele que vai avaliar a situação. Se nós olharmos para o nosso cérebro, nosso sistema 2, ele estaria quase que alocado no nosso córtex pré-frontal dorso lateral, onde eu tenho sempre uma projeção, onde eu consigo olhar cenários e onde eu consigo avaliar qual seria o melhor custo-benefício. Então, eu tenho cálculos acontecendo aqui. No meu sistema 1, eu não tenho esse cálculo de custo-benefício muito aprofundado, eu simplesmente faço de forma automática. Inclusive, tem pesquisas que mostram que o sistema 1 quase que seria o que dentro da neurociência a gente chama de rede de modo padrão. O que é a rede de modo padrão? É aquela rede em que tu tá viajando na maionese, digamos assim, sabe? Em que tu não está com controle cognitivo atento ao que tu está fazendo. É como se tu tá realmente meio que, assim,
dentro de ti, sabe? É como se tu estivesse meio que a vida tá acontecendo e as coisas vão andando e tu não tá num processo cognitivo ativo. Há, né, um artigo que fala sobre isso não é ainda uma comprovação, mas sim, do ponto de vista de comportamento, nós diríamos que a rede de modo padrão, que é essa coisa que está viajando na maionese, estaria muito mais ligada com o sistema 1 do que o sistema 2. Por quê? Porque o sistema 2, ele exige foco atencional. Ele exige que haja um controle cognitivo sobre aquela decisão que eu estou tomando. Então, o que é o sistema 2? O sistema 2 é quando, por exemplo, tu vai tomar uma decisão de fazer um financiamento e ao invés de tomar uma decisão automática baseada em qualquer coisa, tu vai avaliar aquilo. Tu vai ver, não, quanto que vai ser, qual é o juro que eu vou pagar, o que vai acontecer. Então, tu vai fazer uma avaliação daquela situação, tu vai ponderar as repercussões que aquilo vai ter e tu vai tomar uma decisão muito melhor, muito mais concentrada, muito mais deliberativa, muito mais analítica. Então, digamos que tu vai tomar uma decisão de financiar alguma coisa. Tu precisa ativar o teu sistema 2 para que ele avalie aquela circunstância, para que ele projete aquela situação. Quanto que vai ser a parcela, quanto dessa parcela é juro, o que isso vai representar na minha vida, isso realmente é importante, será que isso não é uma decisão completamente racional? Então, tu tem que trazer o teu sistema 2 para jogo, sabe? Tu tem que dizer para ele assim, olha, eu tenho uma decisão importante aqui, preciso da tua ajuda. Para não deixar que isso fique completamente no piloto automático e tu tome decisões importantes e que tenham um afeto no longo prazo, no sentido de que, tipo, se eu me endividar hoje, fazer um financiamento de 30 anos, isso tem um baita impacto na minha vida financeira. Então, eu não posso decidir isso de forma automática. Eu tenho que trazer o meu sistema reflexivo para jogo para mostrar assim, será que é por aqui o caminho? Será que realmente eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? O que eu tenho que tomar? Que decisão eu tenho que tomar aqui? Entendeu? Então, eu tenho que gerar esse tipo de análise para que eu tome uma melhor decisão. Então, o sistema 2, ele é como se fosse o nosso gerente, né? É o nosso gerente que vai conseguir minimizar o impacto desses comportamentos inatos e também, muitas vezes, comportamentos extremamente emocionais, e ele vai racionalizar esse processo e vai dizer assim, olha, essa aqui é a melhor decisão, isso aqui é a pior decisão, né? Por vezes, ele também vai envolver questões emocionais, porque pensa comigo, quando a gente toma uma decisão, essa decisão ela sempre vai ter uma base emocional. No episódio passado, inclusive, eu falei, né, que as nossas decisões, quando, por exemplo, tu vai no supermercado e tu tem que contar o dinheiro, até isso é emocional. Então, não tem como eu separar, e aí é um erro que por vezes alguns estudos cometem, né, de dizer que o sistema 1 é o irracional e o sistema 2 é o racional. Não, mas o sistema 2, que na teoria é mais racional, ele também precisa de um suporte emocional para que as decisões sejam tomadas. Aí que entram algumas críticas, né? Eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas aí que entram algumas críticas para dizer que, mesmo que seja no sistema 2, o sistema 2 ele tem tanto uma parte cognitiva envolvida quanto uma parte afetiva, que seria essa parte emocional. E o sistema 1 a mesma coisa. Tem coisas na tomada de decisão do sistema 1 que são coisas cognitivas, que são coisas que, por exemplo, envolvem linguagem, e coisas que são só afetivas emocionais, né? Então, por exemplo, quando tu tem um comportamento automático de jogar xadrez. Tu é um exímio jogador de xadrez. E tu automatizou muito o padrão de jogo. Então, tu vai começar a jogar. Quando as pessoas jogam ali, tu já consegue olhar o jogo de cima e mais ou menos mapear o que está acontecendo. Isso, quando tu exerce a prática, né? Tu deixa de ter que recrutar o teu sistema 2 para fazer esse tipo de avaliação, porque tu automatizou. E isso é uma coisa legal. Os dois sistemas, eles se cruzam, sabe? Porque coisas que inicialmente eram tarefas do sistema 2, tu pode automatizar e tornar para o sistema 1, e coisas que eram automáticas, tu pode levar para o sistema 2 para tornar mais reflexiva, mais analítica. Então, eles não são coisas isoladas. Nós estamos constantemente
movimentando o jogo da decisão e eles se conversam. E tu consegue transitar entre as duas coisas. Um exemplo é essa questão da expertise, da habilidade, do desenvolvimento. Tu te tornou hábil naquilo e aquilo se tornou automático, como um jogo de xadrez. Então, o que antes tu precisava recrutar muito do teu esforço cognitivo para fazer, agora tu faz de forma completamente automática. Então, tu recrutou, né, o teu sistema 1 e deu espaço para que aquilo fosse automatizado. Então, há essa conversa. E aí, a gente pode perceber que, ao fazer isso, eu estou fazendo de forma automática, porque eu me habituei a fazer aquilo se tornou corriqueiro, se tornou barato do ponto de vista cognitivo, mas é uma tarefa cognitiva, não é uma tarefa só afetiva. E aí é uma das críticas que teriam, né, demonstrar que o comportamento é como se fosse 4 quadrantes, em que eu teria comportamentos que são afetivos, mas que são no sistema 1, e também comportamentos cognitivos no sistema 1. E na parte de cima deste gráfico eu teria comportamentos que são mais deliberativos, reflexivos, ou seja, do sistema 2, mas que são cognitivos e que são emocionais, mais afetivos. Então, eu estaria aí com 4 quadrantes ao invés de um sistema dual, né? Então, tem essas críticas, mas, como eu disse no início, entender esses comportamentos como comportamentos automáticos e que precisam de pouco esforço e comportamentos que exigem maior esforço e que são mais lentos, entender essa subdivisão que acontece no processo das informações na nossa cabeça é útil, porque faz com que a gente entenda, olha, eu tenho uma tendência a ser automática aqui. E aí é como eu estava falando, a gente consegue fazer com que os sistemas eles se conversem, né? Então, uma coisa que antes era automática, tu pode tornar ela mais reflexiva. E eu falei tudo isso, né? Fiz toda essa explicação para chegar nesta conclusão. Na gestão financeira, nós temos que recrutar o nosso sistema 2. Nós temos que fazer com que decisões que são extremamente automáticas e que tu não tem pensado sobre elas, como decisões de uso do cartão de crédito, como decisões de financiamento, como decisões de investimento, como decisões de consumo, tudo isso que hoje em dia provavelmente está alocado dentro do teu sistema 1, que sejam coisas automáticas, que sejam coisas que tu não está fazendo uma análise por trás, todas essas coisas você precisa parar e dizer assim, olha, bom, até hoje elas estavam alocadas no meu sistema 1, eu quero puxá-las para o meu sistema 2. Então, fazer esse esforço cognitivo para transformar decisões que eram automáticas em decisões mais racionais, mais reflexivas, que vão te ajudar a chegar nos objetivos que tu quer. É o que eu estava falando em relação ao autoconhecimento. É tu conhecer o que está dentro do teu sistema 1 para conseguir controlar melhor o teu ambiente, as tuas decisões, para torná-las mais racionais, mais analíticas e fazer com que elas realmente estejam na direção dos teus objetivos. Esse é o processo. Até porque tem um último ponto que é muito importante que a gente entenda, é que a maior parte das nossas decisões, o nosso sistema 1 vai querer estar no controle. Pensa em em todo o teu processo de aprendizado de vida, em todos os teus condicionamentos, tudo isso pensa que está dentro de uma biblioteca e cada coisinha está num livro, digamos assim, tá? Então pensa que o teu cérebro é uma grande biblioteca e que todos os teus aprendizados até aqui, eles estejam, cada aprendizado, alocados em um livro. O que acontece? Diante de qualquer decisão, tu vai parar e tu vai olhar para aquela decisão e tu vai buscar de forma completamente automática um livro que tenha a resposta para aquela decisão. Então, tu vai lá na tua biblioteca, tu procura o livro e tu emprega o comportamento. Isso é o sistema 1, tá? Então, tu não parou e analisou as consequências daquilo ali, tu não analisou como que tu ia conduzir aquilo, tu simplesmente pegou um livro na tua biblioteca, que é uma resposta automática àquela situação e empregou aquilo. Então, o nosso sistema 1, ele é esse, assim. Ele é aquele que ele quer dominar o campinho, que ele quer dominar as decisões. Então, ele sempre vai buscar uma resposta mais rápida diante daquela situação.
Se ele não achar uma resposta mais rápida para aquela decisão, ele vai ainda assim querer resolver aquele problema também de uma forma rápida, também de uma forma intuitiva, só que daqui a pouco sem uma base num livro que tu tem na tua biblioteca, porque tu não achou na tua biblioteca. Então tu vai buscar qualquer outro tipo de informação no ambiente, vai empregar e vai te comportar. E aí esse comportamento pode não ser o mais adequado. Então, percebe que o teu sistema 1 aí, ele fez 2 testes. Primeiro foi na tua biblioteca, buscou referência. Se achou, já se comportou. Se não achou uma resposta útil, ele vai buscar em outras coisas e vai empregar aquele comportamento. Se ainda assim ele buscou em outras coisas e não achou, daí sim o teu sistema 2 vai ser recrutado. Então, na maior parte das vezes, e alguns estudos mostram que isso seria mais ou menos 95% das nossas decisões, elas estão pautadas dentro desse sistema 1, em que ele é muito rápido, ele vai na biblioteca rapidamente, ele não faz análise para fazer isso, né? Ele só vai na biblioteca, processou, achei, aplicou e era isso. Tipo um Google que tu põe na busca, assim, sabe? O Google não fica pensando, ele só te dá as respostas que tem ali. Então é mais ou menos isso, assim. E aí, se tu não achou uma resposta perfeita, tu dá a resposta meia boca mesmo e vai embora. Nesse processo, tu tem que ligar o teu sistema 2 para dizer assim, olha, aqui seria uma resposta automática, seria uma resposta que não é a perfeita, mas que foi a que eu achei e eu empregaria. Portanto, vem cá trabalhar comigo porque eu preciso da tua ajuda. Esse é o nosso esforço, sabe? Porque na maior parte das vezes o nosso sistema 1 vai querer estar no controle. Mas o sistema 2, que é o nosso gerente, ele tem que entrar para jogo. Então é o que eu estava falando. Em relação às decisões financeiras, eu tenho que olhar para isso e dizer assim, peraí, eu preciso pensar, eu preciso analisar, eu preciso entender que simplesmente ir na minha biblioteca, pegar respostas automáticas, ou se eu não achar na minha biblioteca, pegar outras respostas e empregar, isso não está contribuindo para onde eu quero chegar. Então, onde é que eu quero chegar? Quais são as decisões que vão contribuir para que eu chegue onde eu chegue? E aí tu tem que recrutar teu sistema 2. Então, da mesma forma que tarefas que são mais complexas, como eu estava dando um exemplo do jogo do xadrez, podem ser direcionadas do teu sistema 2 para o teu sistema 1, ou seja, tu automatizou o processo de jogar xadrez e aí tu levou ele para o teu sistema 1, porque a carga cognitiva para jogar diminuiu, que nem dirigir, né? Dirigir, quando a gente começa a dirigir, é muito sistema 2. Tu automatizou aquilo ali e virou sistema 1. Então, tu consegue fazer esse deslocamento do que antes era uma coisa que exigia esforço e ao empregar habilidades, né, ao ter experiência com aquilo, tu tornou uma coisa que exigia esforço numa coisa que não exige mais esforço. Nas finanças, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que tirar do sistema 1, porque na maior parte das vezes a gente não gasta esforço nenhum para fazer gestão financeira, e realocar ela dentro do sistema 2. E dizer assim, ó, eu não tenho empregado nenhum esforço para conseguir fazer a minha gestão financeira. Só que eu tenho entendido que isso não está contribuindo para os resultados, para alcançar os meus sonhos, os meus objetivos, ter uma tranquilidade de vida, ter uma segurança financeira e ter interior mesmo, sabe? Porque eu sempre digo que dinheiro é questão de saúde mental, mas também é paz de espírito, né? É tu conseguir dormir tranquilo. Então, entender que as tuas decisões financeiras, elas estão alocadas no sistema 1 e recrutar o sistema 2 e dizer assim, eu sei que vai exigir mais esforço, mas é importante. Eu preciso empregar esse esforço para que eu conquiste a minha tranquilidade, a minha segurança financeira e realize meus sonhos. Então, o meu convite, toda essa explanação foi para dizer assim, gaste mais energia, empregue mais esforço na tua gestão financeira. Porque ao fazer isso, tu vai te dar uma liberdade de escolha, tu vai te dar uma segurança financeira, começar a montar a tua reserva de emergência, fazer teus investimentos, construir teu patrimônio. Isso vai te dar uma paz de espírito tão grande, isso vai te dar uma segurança financeira tão grande que isso vai melhorar todos os âmbitos da tua vida. Portanto, não deixe a sua vida financeira no piloto automático. Não deixe o sistema 1 conduzir todas as tuas decisões financeiras. Recrute o sistema 2, porque as tuas decisões financeiras elas vão melhorar. Porque as tuas decisões financeiras elas vão estar melhores na direção daquilo que tu quer.
é o desenvolvimento do autoconhecimento para que tu consiga ter um melhor autocontrole. Então, este era o objetivo do episódio de hoje. Eu decidi fazer esse episódio com esse assunto, porque inicialmente eu ia fazer sobre autoeficácia, né? Até falei no episódio passado. Mas aí eu decidi fazer sobre isso, porque isso é a base da teoria de finanças comportamentais e eu nunca tinha explicado a fundo, né, essa questão do sistema 1 e 2, e eu acho que é importante. E como eu disse, assim, é uma teoria que não é uma teoria que explica todo o comportamento, mas ela é uma teoria extremamente didática para entender que a gente age nesses dois mundos, né? Rápido e intuitivo, lento e devagar e deliberativo, e que a gente consegue ir mesclando isso e fazendo com que as nossas decisões melhorem, né? Então, meu convite é para que a gente melhore as nossas decisões, melhore a nossa vida, melhore a nossa saúde mental a partir disso, nossos sonhos, e viva melhor, que é isso que a gente quer, né? Então, por isso que eu decidi trazer esse tema antes de trazer o tema de autoeficácia. O tema de autoeficácia fica para o episódio que vem ou para o próximo, mas no próximo mês, sem dúvida nenhuma, sai o episódio de autoeficácia, certo? Meu muito obrigada se esse episódio contribuiu, se esse episódio foi útil, se tu conseguiu entender um pouco das tuas decisões aí, percebeu que, por exemplo, tu tá que nem o cara do filme do clique, né? Simplesmente passando e deixando a vida levar, e que tá na hora de tu recrutar o teu sistema 2 e colocar ele para jogo e fazer uma gestão financeira efetiva. Se tudo que eu trouxe aqui te ajudou para isso, então compartilha, curte esse vídeo, vamos fazer com que isso atinja cada vez mais pessoas, certo? Meu muito obrigada e até terça-feira que vem.